Fala pessoal, chegando aqui nos estúdios da Voz Trabalhadora para o nosso Visão Trabalhadora, aí, nosso programa, em que a gente repercute os fatos e acontecimentos da política, da economia, do Brasil, da sociedade, trazendo os melhores aqui para o canal, né? E estou feliz com o programa de hoje, pessoal, porque, olha, vou trazer os melhores jornalistas para vocês aqui, os melhores, tá? Rodrigo Viana, Luiz Nassif, Bob Fernandes, time de peso aqui, time de peso hoje no Visão Trabalhadora. Tá? O Rodrigo Viana vem repercutir aqui a economia do Brasil, né? Dando sinais bem positivos aí, né? Bem positivos. O desemprego caindo, chegando aos menores patamares dos últimos anos, e o PIB crescendo acima do esperado, né? Rodrigo Viana vai repercutir isso aqui, ó, cenário de otimismo na economia. O Nassif, junto com Pedro Costa Júnior, pessoal. Dois grandes, hein? Dois grandes. O alvo principal é Alexandre de Moraes, a questão aí do Twitter, mas ele vai trazer uma análise muito mais aprofundada aí, como eu acho que deveria ser feito, como eu acho. Então, por isso que eu estou trazendo aqui. O Pedro Costa Júnior vai analisar a totalidade dessa questão do Twitter, que está envolvendo, olha só, os bolsonaros indo aos Estados Unidos pedir sanções para o Brasil. Então tem toda uma trama aí por trás disso. Vamos conferir junto aqui. E o Bob Fernandes com aquela análise abrangente dele, completa, né, pessoal? Então vamos fechar aqui com o Bob Fernandes, com sempre muito bom, né? Ouvir o Bob Fernandes. Vamos começar aqui, ó, com ICL Notícias, economia do Brasil, cenário de otimismo na economia do Brasil, tá, pessoal? Vamos soltar aqui. Mas vamos dar uma olhadinha para a economia aqui no Brasil, porque nos mostra um cenário, apesar de todas as manchetes aqui da nossa imprensa, mostra um cenário promissor. Né? É um cenário até de certo otimismo, né? E contrariando as previsões que são sempre catastróficas. Eu me lembro sempre do Paulo Guedes. Vai eleger o Lula para virar Venezuela é 6 meses. Já virou, né? Quebrou a cara o senhor Paulo Guedes, né? Galera, aqui, ó, chega deixando a curtida, tá? Isso aqui é importante para nós. Curtida e comentário no chat. Não sei o que eu vou comentar. Diz o nome da cidade que tu tá me assistindo aí, que tá assistindo o programa, cidade, o estado, o que tu quiser. Pode deixar sugestões, críticas no chat, tudo é bem-vindo aqui. O importante é ter os comentários de vocês e a gente estabelecer esse diálogo. Vai virar Argentina um ano, né? Olha o que aconteceu. A economia brasileira crescendo num ritmo cada vez maior e com solidez. Isso é que impressiona. Então vamos lá, números de hoje. Produto Interno Bruto, soma de todas as riquezas produzidas pelo Brasil. Está aqui a manchete, ó. O PIB do Brasil cresceu 1,4% no segundo trimestre, né, na comparação com o trimestre anterior. E o que é mais forte, quando você compara com o segundo trimestre do ano anterior, ou seja, segundo trimestre de 24 com o segundo trimestre de 23, aí dá 3,3% de crescimento. Ou seja, a economia brasileira está rodando um crescimento próximo de 3%, o que é bastante. Se a gente lembrar que lá no começo do mandato, as previsões do mercado, vai crescer menos de 1%, está travado, não vai conseguir retomar, e aí nós temos esse crescimento. E o cômico... Aqui, né, pessoal, aqui é importante a gente falar, né? Tá, tudo bem, é bom, 3%, 3,5%, tá acima do que era esperado, do que era preconizado, mas sempre a gente tem que botar um mas, né? E não é aquele mas da Folha, do Estadão, que o Rodrigo Viana vai mostrar em seguida, que é o mas negativo. Nós vamos para o mais positivo aqui, ó, da crítica positiva. A gente poderia estar rodando aí em 5%, 6%, tá, pessoal, de crescimento. Mas tu é louco, Portinho. Como que tu ia estar rodando com 5%, 6%? Assim, sabe para que tinha que acontecer para a gente estar com 5%, 6%? Acabar com o teto de gastos. Acabar com o arcabouço fiscal. Tá? A economia com déficit de 1,5%, 2%, até 2,5%. Mas como, Portinho, tu quer ter déficit na economia? Quero ter déficit. Sabe quem é que tem déficit na economia, pessoal? A França, a Alemanha, os Estados Unidos e
E quem que tem déficit? A China, gente. A China tem um déficit de aproximadamente 4% do PIB, galera. 4% do PIB na China. Então, assim, vamos parar de apoiar déficit zero. Vamos parar de apoiar política de austeridade fiscal, pessoal. Tá? Nós, da esquerda, temos que apoiar Estado investindo na economia. Por que a economia do Brasil cresceu acima do esperado ano passado e está crescendo esse ano de novo? Girando aí em 3%. E a previsão era menos de 1%. Por que cresceu isso? PEC da transição, o ano passado, e está refletindo ainda esse ano. 160 bilhões que a gente tirou do nefasto teto de gastos, do nefasto arcabouço fiscal, e foram injetados na economia. Ou com obras de infraestrutura do PAC, ou com as políticas públicas, com o aumento do valor do Bolsa Família, com o salário mínimo tendo aumento real. É isso que gerou esse crescimento do ano passado e está gerando esse ano também. Olho nisso, pessoal. Olho nisso. Então, vamos parar com essa história de apoiar déficit zero. Quem tem que apoiar déficit zero é liberal, ultraliberal. Essa gente quer déficit zero. Nós não podemos querer isso, pessoal. São as manchetes para justificar o que está acontecendo. Estadão, Folha, desesperados, alguns colunistas. Vamos trazer algumas delas aqui. É o famoso surpreende, né? Surpreendeu o mercado. Aqui, ó. PIB brasileiro surpreende no segundo trimestre e cresce 1,4%, puxado pela indústria e pelos serviços. Acabou aquela história também de que está crescendo, mas é só o agro. É o agro que puxa esse país. Não é. Está puxado esse trimestre. O crescimento foi puxado pela indústria e pelo serviço. E disse o Estadão, surpreendeu. Surpreendeu quem? A Faria Lima, que dizia que o Brasil não está preparado para crescer, não vai dar certo, a economia está andando mal, o Lula não está sabendo gerir. Gente, é tudo ao contrário, eles não acertam uma. A Faria Lima que está agora engolindo o Pablo Marçal, claro. Né? Essa mesma Faria Lima. Abraçado com ele. Abraçado com ele. Então, essa é uma manchete. Vamos ver a próxima. Tem uma outra aqui que é curiosa também. PIB surpreende, volta, é uma tal de surpresa para lá. É o verbo da mídia brasileira esse em relação a Lula. E também sorte. O Brasil tem sorte, né? E o PIB surpreende. PIB surpreende no segundo trimestre. Vem aí um novo voo de galinha, diz o Estadão, porque tem que ter alguma coisa ruim. Então, qual que é a previsão? Cresce, mas logo, logo vai parar de crescer. Porque voo de galinha é isso, né, Gabi? Dá aquele voo assim que é só de uma cerca até... Assim, 3, 4 metros. Não é um crescimento sustentável, diz o analista que o Estadão colocou para dar opinião sobre o crescimento do PIB. Depois tem também o texto do Vinícius Torres Freire. Eu costumo gostar do que ele escreve até. Ele não é dos mais Faria Limers, mas não, hoje... Não é. O Vinícius costuma ser crítico, né? Crítico ao mercado, exatamente. Bem ponderado. Mas hoje ele tascou uma dessa aqui, ó. Economia tem melhor triênio desde 2013. Desde 2013. É o melhor segundo trimestre desde 2013. E mal sabemos o motivo da melhora. Eu acabei de falar aqui. Qual é o motivo da melhora. PEC da transição, injeção de 160 bilhões na economia do Brasil, fora daquele teto de gastos, do arcabouço. O que gera crescimento, pessoal, é dinheiro na economia do Estado. É o Estado investindo, criando emprego, distribuindo renda. É isso que gera crescimento. O título ficou meio ruim. Depois você vai ler o artigo, ele vai desenvolvendo a ideia de que os economistas erram tanto que então não sabem por que a economia está crescendo. Ele vai trazendo isso. Diziam que não ia crescer e está crescendo. O Vinícius vai pagar por esse título, né? Vai. O título é infeliz, mas o texto não é numa linha até razoável. É razoável. Mas esse mal sabemos não é bem assim. Porque você sabe, sim, quem é que fez a economia crescer. Se a gente olha os números da economia, sempre repetindo, eu gosto de falar isso aqui para também não parecer um empolgado, não é nenhuma maravilha o que está acontecendo no Brasil. Está melhorando, mas está longe de ser assim. Agora o país está uma maravilha. A gente sabe que não está. Os salários precisam melhorar, os empregos ainda são precarizados. Mas que está crescendo, está. E
quais são os motivos? Vamos voltar para aquela primeira matéria lá do UOL, que traz os motivos. 2 motivos. Investimento e renda. Eu falei voltar, mas era naquela mesma sequência lá. Tem um trechinho das matérias, que mostra exatamente isso. Investimento e renda puxam o crescimento da economia brasileira. O que é investimento, gente? Investimento é construir uma fábrica nova, é investir num galpão novo, é comprar caminhão para transportar mais, é investir em estrada, em infraestrutura. Imagina, você para abrir um restaurante, precisa planejar uns 6 meses, né? Então você toma a decisão de tirar o dinheiro do banco, investir. Podemos tirar essa aqui, que não é essa matéria aqui que eu estava puxando. Isso. Então, o investimento é essa tomada de decisão de médio prazo. Então, o empresário vai lá, toma a decisão, demora 6 meses, 1 ano, para isso começar a se refletir. A boa notícia é que o ano passado começaram a ser feitos investimentos e esse ano aumentaram. O Brasil está chegando perto de 20% do PIB em investimento. Isso significa que para o ano que vem você tem uma perspectiva de permanecer com esse cenário positivo. E a renda também. Então, o que explica o crescimento? Investimento consistente e aumento da renda. É mágica, então? De repente os empresários resolveram investir? Não, gente. É que entrou um governo, o Lula falou isso na campanha o tempo inteiro. A gente tem que dar previsibilidade, sem susto, sem ficar fazendo bagunça, sem ficar fazendo borbulha, que era o que o Bolsonaro fazia. Previsibilidade, é disso que o empresário, especialmente empresário grande, grandes grupos, montadoras da China, dos Estados Unidos, grandes grupos empresariais, fundos de investimento, eles querem previsibilidade. E isso o governo do Lula com o Haddad estão oferecendo. Então, é o dedo do governo, sim, quando os investimentos aumentam. Isso é um ponto. Segundo, renda. É mágica de novo? Não. Aumentou o Bolsa Família com solidez. Não é assim que nem o Bolsonaro fez. Aumenta, diminui. Não. É com solidez. Era esse trecho mesmo. Obrigado, gente. Os investimentos produtivos na economia brasileira avançaram 2,1% nesse trimestre. Isso aqui significa credibilidade. E o governo oferece essa credibilidade. E, de outro lado, a renda, que vem melhorando com programa social e com valorização do salário mínimo acima da inflação. Então, tudo isso é trabalho de governo, também do setor privado, mas é o governo oferecendo as condições para que o setor privado atue sem solavanco. É isso que o Haddad, o Lula, a equipe econômica e tal, estão oferecendo no Brasil. E aí a gente vai comparar quais são os setores que cresceram mais. É o próximo quadro que nós temos aqui. Foi o agronegócio. Isso aqui é importante, né? Isso aqui é importante. Quais os setores que cresceram? Aonde que cresceu, né? Já falei que não. Então, quem é que cresceu mais? Não era esse, pessoal. Indústria e serviços. São os 2 setores que mais cresceram no Brasil. Indústria e serviços. Aqui, ó. Serviços e indústria sobem, agropecuária cai. Então, quem está puxando o crescimento do Brasil não é o agro. É a indústria e o serviço. As altas foram de 1% no serviço e de 1,8% na indústria. Isso então, relevante. É relevante. O parque industrial brasileiro estava numa várzea total há muito tempo. Ainda está fraco, mas está começando uma ideia de que não podemos ceder. Porque tem um discurso, Gabi, que vem desde o Temer, do Bolsonaro, veio de antes. Não, a vocação do Brasil é o agro. Né? Propaganda, o agro é pop. Esquece o resto, vamos para o agro. O resto a gente traz da China. E não é assim, né? Podemos produzir muita coisa aqui. Tem o mercado da América Latina, podemos produzir para o nosso mercado, para a Argentina, para o Chile, vender aqui para os países próximos. Carro, geladeira, fogão, eletrodomésticos. Por que tem que buscar na China? Faz aqui. Né? Bombas para você, bomba hidráulica, eu digo, né? Para você fazer funcionar uma série de coisas. Então, a indústria brasileira tem condição de se recuperar e está se recuperando. Vamos comparar com outros países, a gente tem o ranking aqui do crescimento, estou fazendo essa passada de economia hoje aqui na abertura do programa, até porque é muito relevante o que a gente está vendo. Olha a comparação, segundo trimestre, o Brasil na lista do crescimento em comparação com outros países no mundo. Só a Polônia cresceu mais que o Brasil, uma lista de 50 países. A Polônia cresceu 1,5%, o Brasil cresceu 1,4% no trimestre na comparação com o trimestre anterior.
depois Arábia Saudita, Noruega, Costa Rica e vem outros países aqui. Então, é muito consistente o que está acontecendo. Tá aí, interessante, né, pessoal? E o que ele falou aí da indústria, né? Tem uma perspectiva muito boa para a indústria, pessoal. Acabei de sair do Vozes da América aqui com meu camarada Bruno Lima Rocha, e a gente estava comentando a Argentina, e uma notícia aí que eu trouxe da Argentina é que o Milei ontem, baixou o imposto de importação da Argentina, que era de 17,5%, ele baixou para 7,5%, e já declarou que até dezembro vai acabar com o imposto de importação na Argentina. Ou seja, vai quebrar a indústria argentina. Quebradeira geral na indústria argentina. E veja bem, para nós aqui do Brasil, essa notícia é boa, é alvissareira, porque a nossa indústria vai ser beneficiada. Porque de onde é que a Argentina compra os produtos industrializados? Dos Estados Unidos e do Brasil, mais até do Brasil. Então, a gente vai vender muito carro, a gente vai vender muita geladeira, fogão, eletrodoméstico, móveis, nós vamos vender muito para a Argentina. Então, é uma notícia péssima para a Argentina e, inclusive, eu acho para a América Latina, né? Porque não é bom a gente ver os nossos irmãos aqui latino-americanos se desindustrializando e virando grandes fazendões, que é isso que a burguesia internacional, especialmente os Estados Unidos, querem aqui de toda a América Latina, que a gente vire fazendões e territórios de mineração para vender os minérios para eles produzirem, né, manufaturarem, e petróleo cru. É o que eles querem aqui da América Latina e do Brasil está dentro da América Latina. Então, tá aí. Mas boas notícias aí que o Rodrigo Viana trouxe, né? Vamos avançar, pessoal. Aqui, ó. Pedro Costa Júnior e Luiz Nassif, analisando essa questão aí do Twitter, do Elon Musk, mas, insisto, uma análise muito boa e como ela deve ser feita. A gente não pode ficar aqui no varejo. A gente tem que analisar essa questão na totalidade que ela envolve, que essa notícia traz, pessoal, com todas as nuances, tem muita coisa, é muito complexo isso aqui, tá? Não é só uma briga interna aqui de bolsonaros contra Lula, o Xandão não gosta dos bolsonaristas, o Elon Musk é da turma do Bolsonaro. Não é isso, não, tem muito mais coisa envolvida, pessoal, tem muito mais coisa, e o Bruno não, desculpa, estava o Bruno agora no Voz da América, né? O Pedro Costa Júnior vai trazer aqui essa análise com a complexidade que ela merece, tá? Do Twitter, do Elon Musk contra o Alexandre de Moraes e tudo que está envolvido. Chega deixando a curtida, ó. Antes de soltar o vídeo, eu vou pedir aqui a curtida. Sei que é chato, mas a gente tem que fazer esse papel aqui, ó, pessoal. Deixa a curtida e comenta no chat. Portinho, não sei o que eu comento. Deixa, então, a cidade que tu está assistindo. A cidade que tu está assistindo, o estado. Diga se tu gosta do programa, se tu está gostando, críticas, sugestões. O que tu deixar no comentário, no chat aqui é válido, tá, galera? E sempre é muito bom ver os comentários de vocês. Essa questão do Musk, começar por partes aqui, né, Nassif? Essa questão do Musk, ela é muito importante. Isso faz parte de uma estratégia, né, Nassif? Como a gente vem falando aqui, da chamada ultradireita internacional. Então, quando ele ameaça, por exemplo, como se fosse um Estado soberano, a apreensão de bens do governo executivo brasileiro, a semelhança do que foi feito hoje pelo Departamento de Estado norte-americano na República Dominicana, no avião do Maduro, né, do presidente venezuelano, o Maduro. Então, ele está sinalizando. Mas isso tem uma estratégia. Isso não são palavras ao vento. Tá? O que está em curso nos Estados Unidos? Está em curso no parlamento norte-americano, a partir da Flórida, que já foi um swing state, hoje, ou seja, um estado pendular, não é mais, é um estado republicano. Tem-se um debate se pode voltar a ser um swing state, mas é um estado republicano, é um estado que tem muito... É um colégio eleitoral que tem muitos delegados, é um estado crucial, decisivo, e que tem muitos imigrantes. Então, a população de chamados cubano-americanos,
os venezuelanos, os migrantes latinos e mesmo brasileiros é muito grande. Então, a direita latino-americana é muito articulada lá. E há um projeto que foi expresso pelo Eduardo Bolsonaro, que foi... Pessoal, antes dele prosseguir aqui, vamos lembrar que o Pedro Costa Júnior é um grande especialista aí em Estados Unidos, em política americana, em geopolítica, né? Tem programas lá no GGN, a especialização dele na Faculdade de Relações Internacionais, de Ciência Política, é nessa área dos Estados Unidos. Inclusive, a gente tem um recorte do Pedro Costa Júnior, de uma live que a gente retransmitiu aqui da Multipolar TV, lá com o Hugo e com o Luiz Ribeiro, que a gente fez o recorte da fala do Pedro Costa Júnior. Então, você aí que está gostando de ouvir o Pedro Costa Júnior, vai, se não me engano, é sábado à noite, ou sexta ou sábado à noite, a gente programou aí a reprise, né, dessa fala dele sobre a política dos Estados Unidos. Vamos ver aqui, ó. Então, ele vinha falando aí que tem uma conjuntura lá nos Estados Unidos, na política dos Estados Unidos, no estado da Flórida, onde tem muitos latinos, e ele ia falar aqui no Eduardo Bolsonaro. Vamos ver. Foi ungido pelo Steve Bannon como embaixador da extrema-direita na América Latina. Ele assim o declarou, e ele atua assim. Imagina. Ele atua de fato. Né? Então, ele está sempre com Milei, ele está sempre com a direita na Colômbia, na Argentina, na própria Venezuela. Né? Ele faz parte dessa articulação, ele é um pivô nessa articulação. Ele chegou, você vai se lembrar muito bem, Nassif, ele chegou a declarar que o Brasil deveria ser sancionado, que o governo brasileiro deveria ser sancionado pelos Estados Unidos. Ele pediu isso num palanque e manifestou isso. Isso é uma característica da... Deixa eu até aumentar aqui, né? É uma característica dessas direitas chucras latino-americanas, né, pessoal? O Eduardo Bolsonaro, ele foi com uma turma de deputados bolsonaristas, mais de uma vez, à Europa, no Parlamento Europeu e no Capitólio. A gente trouxe aqui, repercutiu no canal, pedir sanções ao Brasil. E eu estou dizendo que é da direita chucra latino-americana porque a Maria Corina Machado, essa golpista que está por trás da tentativa de golpe lá na Venezuela, o Maduro, ela e o Urrutia, né, o tio Paulo lá da Corina Machado, os dois apoiados pela Embaixada dos Estados Unidos, né? A Maria Corina Machado também tem isso no currículo. Ela pediu sanções ao governo venezuelano e pediu intervenção militar, nos mesmos moldes dessa direita chucra aqui, brazuca, né, dos patriotários, né? Eles querem sanções ao Brasil e golpe militar. Isso outras vezes. Manifestou isso, inclusive, em declarações, em tweets, essas coisas. E os representantes republicanos da Flórida, eles estão com uma articulação para entrar com um pedido desse no Congresso. Então está lá o Marco Rubio, que é um filho de cubano-americanos, que é senador na Flórida já há décadas, mais de uma década, que tem uma pauta muito forte ligada a essa extrema-direita e também contra a imigração. E o ex-governador da Flórida, que é senador lá, foi governador 2 vezes, antes do atual governador até agora, inclusive, que é o DeSantis, que foi derrotado nas prévias pelo Trump, dos republicanos, o Ron DeSantis, mas o ex-governador da Flórida, 2 vezes antes dele, e atual senador, Rick Scott, ele e o Rubio estão liderando isso no Senado. E no Congresso, quem lidera isso é a deputada da Flórida também, que é a Maria Elvira Salazar. Então, esse núcleo do Partido Republicano, eles querem que o Brasil seja sancionado, que o governo, que isso seja uma lei no Congresso. E quem articula isso é a extrema-direita, através do Eduardo Bolsonaro, e com respaldo, um debate que é feito lá nos núcleos de extrema-direita, através do Tucker Carlson, que é um jornalista de extrema audiência lá, ligado ao trumpismo, ligado à extrema-direita, e também pelo Glenn, que tem esse papel dúbio aqui, que age muito fortemente lá, porque, como você sabe muito bem, você viu um outro bilionário importante aí do ramo das comunicações, é o dono da Meta, o dono do Instagram, do Facebook, né? Que agora fez uma declaração pública fazendo uma meia-culpa que nas eleições de 2020 ele tinha censurado declarações, para não ser, enfim, informações, na verdade, ele, sobre o filho do Biden, o Hunter Biden,
da apreensão do laptop do Hunter Biden, que foi censurada, é verdade, no Deep State todo. E que o Glenn teve acesso. O Glenn teve acesso, ele tentou publicar no Intercept Brasil, ele era o fundador, não conseguiu, porque o dono do Intercept Brasil, que é o dono do Intercept, que é um bilionário lá do Vale do Silício, não permitiu, então ele pede a demissão, e nesse momento ele deixa de ser um democrata, lá nos Estados Unidos, associado ao Partido Democrata, o Glenn, vencedor do Pulitzer, e se associa à direita dos Estados Unidos, à extrema-direita, e ao Partido Republicano. Então, essas informações chegam lá, dessa maneira, vendidos como se as obscenidades aí que o Brasil vive uma ditadura, algo do tipo, e vão tentando enfraquecer as nossas instituições e mirando em um alvo, e convocar todo mundo para o dia 7 de setembro. Esse é o alerta que nós temos que fazer. Para o dia 7 de setembro. O alvo é Alexandre de Moraes. Esse é o alvo principal. Então, desgastar a figura do Alexandre de Moraes. O ex-presidente Bolsonaro, que dizia que não era proibido, que não era possível cartazes contra o Supremo, agora já voltou atrás nessa manifestação, e eles vão vir com tudo. E junto a isso, nós temos um terceiro, eu fecho aqui, um terceiro. É interessante que só picotei um pouquinho, porque olha essa informação, né, pessoal? Que tramita lá no Congresso estadunidense, deputados ou senadores, aí ele falou do Marco Rubio, uma proposta de sancionar o Brasil, com base nessas mentiras que os bolsonaristas levam de que o Brasil tem uma ditadura judicial. E essa questão aqui do Alexandre de Moraes ter bloqueado, o Alexandre de Moraes não, o STF, né? A decisão do Alexandre de Moraes já foi referendada por 5-0 na primeira turma do STF, né? Então é o STF, não é mais o Alexandre de Moraes, que bloqueou o Twitter. E aqui não vamos entrar de novo, já analisei várias vezes isso aqui da legalidade da decisão. Ela é legal, ela é legítima. Isso aqui vai funcionar de combustível não só para o 7 de setembro, como o Pedro Costa Júnior está trazendo, mas também para esse trâmite de um projeto lá de sanção do governo estadunidense contra o Brasil, pessoal. Olha o nível de perversidade dessa direita brasileira que quer arruinar o Brasil. Quanto pior, melhor para eles. Essa é a questão. Quanto pior o Brasil estiver, melhor para eles. Elemento importante, que é o que você tocou no seu editorial muito bem, que é o Exército, que abriu um confronto aí com o Celso Amorim, assessor especial, embaixador Celso Amorim, sempre, enfim, experiente Celso Amorim, com relação a Starlink e com relação a Israel, aos blindados de Israel, mas que revela a questão do Starlink. E num confronto aberto com o Múcio. O confronto se tornou aberto. Então, são muitos interesses, há uma articulação brutal da extrema-direita, e também é importante dizer, Nassif, veja, não é brincadeira isso, porque a extrema-direita venceu na Alemanha. Isso é muito simbólico, são eleições regionais, é verdade, mas é muito simbólico porque nós estamos falando da Alemanha. Então, um partido de corte neonazista vence lá. Para eles vencerem, a tática tem que ser terra arrasada, não pode haver credibilidade nas instituições. Quem segurou as instituições aqui, em última instância, foi o ministro Alexandre de Moraes. Sim. Então, é uma coisa organizada e que vai chegar no ápice um mês antes das eleições, no dia 7 de setembro. Toda razão. Pedro, obrigado pela participação, mas toda razão, Chão. Fechou. Aí, ótima análise, né, pessoal? Ótima análise do Pedro Costa Júnior. Eu disse que a análise dele seria boa, né? E abrangente, né? Abrangente, eu vendo uma totalidade, mergulhando ali em vários pontos, chegando, né, nesse contexto aí que está envolvida toda essa questão aí desta decisão de bloquear uma rede social que é uma decisão corajosa e que, obviamente, geraria uma repercussão mundial como está gerando. É isso. Vamos avançar aqui, ó. Tela preta, por quê? Vem aqui o Bob Fernandes. Eu quero deixar já a vinhetinha. Eu gosto muito da vinhetinha do Bob Fernandes, né? Pelo título ali, ó. Extrema-direita. Pablo Marçal se torna sinônimo de PCC e o Musk, valentão no Brasil, covarde mundialmente. Vamos ver o que o Bob Fernandes vai trazer aqui, ó.
Pessoal, assim, ó, antes de começar, né? A chatice de sempre, ó, mas tem que chatear, né, pessoal? Faz parte do trabalho aqui, né? Deixa a curtida, tá? Deixa a curtida e comenta no chat, diga de que cidade vocês estão assistindo. Isso aqui tem sido fundamental para o nosso canal vencer as barreiras do algoritmo, né? São dois M's, Musk e Marçal, Marçal e Musk. Pablo, o Marçal, não o Escobar, e Elon Musk. Ambos têm a certeza de que o dinheiro lhes permite tudo e garante impunidade permanente. Se pode imaginar que o mesmo pensam seus apoiadores e admiradores. De alguma forma já devemos algo a esses dois M's. Gostando ou não, Pablo Marçal personificou o PCC, o primeiro comando da capital. O que até então era um espectro intuído e percebido no banditismo e nas sombras, agora está corporificado. Na mais rica e poderosa cidade do Brasil, o PCC tem sido o tema central nos debates da campanha eleitoral. E o PRTB, o partido de Pablo Marçal, surge como uma sublegenda do PCC. Mas isso não é só em relação a Pablo Marçal e o PRTB. O debate do domingo na TV Gazeta mostrou, mais uma vez, o PCC no negocião do transporte público na capital, São Paulo. As empresas de ônibus lucraram 850 milhões de reais nos últimos 4 anos. Só em 2023, os subsídios públicos para as empresas de ônibus chegaram a 5 bilhões de reais. E empresas ligadas ao PCC foram vencedoras em fatias da licitação na gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. No domingo, Nunes chamou Pablo, o Marçal, não o Escobar, de tchutchuca do PCC. E Marçal e demais acusaram Ricardo Nunes por negócios da prefeitura com claríssimas digitais do PCC. Isso neste mesmo domingo em que o UOL informava. Banco criado pelo PCC movimentou 8 bilhões de reais para bancar políticos em São Paulo, informa a Polícia Civil. Para não ficarmos no diz que dizem, ouçamos de outra forma um trecho da conversa entre certo Avalanche e um correligionário. Avalanche é o presidente do PRTB. Não é nada, não. Sou o André. A turma não sei se vai te contar aí. Esse é o meu trabalho. Entendeu? Então, o próximo agora a gente vai botar ficar acima dele, depois de março. Esse é o meu... É o seu dia a dia. É o meu dia a dia. Entendeu? Como que é o que estava na frente nossa ali? Como me chama? O que você falou que conhecia? É o Marcos. Mas eu não... assim, é até bom você falar que conhece, porque... Eu não... Assim, eu sei que conheço ele, mas eu não... Não tem um Piauí? Velinópolis, o chefão lá? Eu tô meio... Eu tô... Tipo assim, sabe? Jogar... Tem o chefe do PCC que passou? Uhum. Ele é a voz abaixo. Como o brincadeira, né, pessoal? Negócios bilionários altamente ilegais, né? É impressionante o que a gente está testemunhando, né, pessoal? O PCC já vai sendo naturalizado como ator político concreto com presença corporificada. Passa desapercebido o seguinte: o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, ouviu do presidente do seu partido, PRTB, que ele, Avalanche, trabalha para o PCC. E o que fez? Que providências tomou diante disso Pablo Marçal? Saiu do partido ou ficou porque não tinha outra alternativa e denunciou imediatamente? Não, não fez nada. Seguiu à sombra do PCC no PRTB. E se calou até o áudio se tornar público e ele ser cobrado. Como diz o ditado, quem cala consente. Ou, pior ainda. Por essa razão, no debate dominical, por tantas vezes, os adversários a Marçal se dirigiram ligando-o ao PCC e chamando Pablo, o Marçal, não o Escobar, de bandido. Marçal respondia com a mais terrível ofensa do seu arsenal, dizendo: comunistas. A outra ofensa que usou, comedor de açúcar. Sendo citado açúcar, a cocaína. E aí, eis que surge um paradoxo.
Cocaína é exatamente um dos produtos largamente comercializados pelo PCC. Cocaína que tornou réu por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro o influencer Renato Cariani, o amigo, mentor e sócio de Pablo Marçal, que diz e repetiu no Roda Viva nesta segunda-feira: Cariani mudou a minha vida. Aliás, assim, que vergonha, né? Pablo Marçal no Roda Viva. O Roda Viva levar o Pablo Marçal. Ah, Portinho, mas é obrigado pela lei eleitoral? Não, não é. Não é obrigado a levar o Pablo Marçal pela lei eleitoral, porque o partido, esse partideco aí do PCC, não é PCC, PRTB, né? É o PCC, é PRTB, tudo a mesma coisa, né? Este partido não tem coeficiente mínimo para ser obrigatória a participação em debates e em entrevistas como o Roda Viva. Mas por que o Roda Viva levou o Pablo Marçal, né? Eu fui ver hoje, tem 2,5 milhões de visualizações, né? Tudo é clique, né? Tudo é clique, né, pessoal? Tudo é negócio, sabe? E a imprensa brasileira tem uma grande culpa pela ascensão desse senhor aí. Uma grande culpa, porque não precisavam dar todo esse palco para ele. Cariani é aquele bombadão envolvido na venda de 12 toneladas de insumos químicos para a produção de cocaína e crack. No Roda Viva, Pablo, o Marçal, não o Escobar, piscou. Defendeu Cariani, o réu por tráfico de drogas. Defendeu o réu com unhas, dentes clareados e até com seu boné. Piscou. Pablo está nas mãos e na língua de Cariani. Pela experiência vivida ao delatar comparsas para deixar a cadeia quando preso, sabe o tamanho do poder e estrago que podem ser provocados por uma delação. Portanto, para quem não se recusa a enxergar, com essa tomografia do PCC no coração de São Paulo e da política, Pablo, o Marçal, já prestou um grande serviço a São Paulo e ao Brasil. A parte disso, com suas performances nos debates, Marçal já deixou claro. Trata-se de um cafajeste. No domingo, aproveitando-se de vacilo dos organizadores, à parte o que disse, Pablo, o Marçal, portou-se como um macaco no zoológico, sem a graça dos símios. Fazia gestos enquanto os adversários falavam, com as câmeras registrando cada gesto. Buscava perturbar a concentração dos adversários e a atenção do telespectador que queria ver e ouvir quem falava. Vacilo de quem fez e dos que aceitaram as regras do debate e dos que permitiram a transmissão do gestual grotesco durante todo o debate. Semelhante. É isso que eu estou dizendo. E o papel da imprensa nisso aqui? Por que o diretor da televisão fazia o corte e botava ele fazendo os gestos? Eu assisti um pedaço desse debate, não aguentei assistir todo, porque, olha, o nível é abaixo do cocô do cachorro, como dizia minha avó. Antes a Pablo, o Marçal, certamente dirão que ele foi esperto. A cena e o prontuário do personagem remetem a Hannah Arendt, que ao reportar o julgamento de Eichmann, criminoso nazista, criou o conceito a banalidade do mal. Banalidade do mal, fruto da recusa à reflexão. E de quem, no caso paulistano, veja como normal Pablo Marçal ouvir e não agir ou reagir quando Avalanche confessa trabalhar para o PCC. Recomendo, a propósito, o conjunto de áudios exibidos pelo UOL, com Pablo, o Marçal, conversando sobre crimes cometidos à época. Crimes de capturar e-mails de idosos, e-mails que serviam para a quadrilha acessar contas bancárias e furtar velhinhos e velhinhas. Crime que o levou à prisão e à condenação por mais de 4 anos. No crime, Pablo, o Marçal, usava o codinome, aspas, delegado federal, o que incomodava o seu chefe direto na ação criminosa. O sujeito que o chamava de filho, um dos chefes da quadrilha, Danilo de Oliveira, então pastor na igreja que Pablo frequentava em Goiânia. Ouçamos o pastor Danilo e sua ovelha Pablito. Fala aí, meu jovem. Fala, tô mandando seu trem aqui agora, os zipados aqui, os capturados. Tira essa porra de delegado federal aí, seu porra. Ué, por causa de quê, ué? É doido, ó. Tirar aqui só por sua causa, então. Todo chega aqui e vê essa porra delegado federal no MSN, rapaz.
Hoje Danilo é bispo em Assunção, no Paraguai, na Igreja de Cristo Ministério Nova Terra. Quase nunca falha. Já o verdadeiro pai de Pablo, o Marçal, tentava em vão ensinar ao filho. Alô, Fábio? Oi, pai. Você já arrumou de serviço? Tá trabalhando de serviço? Não, mas já saí daqui já. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não quero nunca que você mexa com esse troço, viu? Uhum. Eu não quero que você mexa com isso nunca mais na sua vida, tá? Tá bom. Todo emprego suspeito, mesmo que você trabalhe de servente, viu, meu filho? Mas honra teu pai e tua mãe, tá? Tá certo, meu filho? O nome vale mais do que ouro fino, do que prata fina, né? Mais que usado, né, Pablinho? O outro Pablinho. Pô, o pai do Pablinho estava certo, hein? Vocês já tinham ouvido esses áudios aqui, pessoal? Eu estou ouvindo pela primeira vez isso aqui. Que loucura, o pai do Pablinho, hein? O M nas manchetes é Musk, Elon Musk, que teve o seu X, o ex-Twitter, suspenso no Brasil, ordem confirmada nesta segunda-feira pela primeira turma do Supremo Tribunal, por 5-0. Suspensão até que Musk e seu X paguem as multas impostas pelo Supremo Tribunal. 18 milhões de reais devidos pelo X por desobedecer a lei. E suspensão até que haja um representante do X no Brasil, como é normal para qualquer empresa em qualquer lugar do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, foram além ao dar um prazo ao TikTok. A exigência no Brasil é da indicação de um representante legal da empresa. É isso, em resumo, que diz o voto de Alexandre de Moraes. Já nos Estados Unidos, lei sancionada por Joe Biden determina: a operação norte-americana do TikTok tem que ser vendida para uma empresa não chinesa. Nenhuma empresa de tecnologia de valor estratégico pode funcionar nos Estados Unidos sem ter presença legal. É isso, né? Deixa a curtida aí, tá, pessoal? Deixa a curtida, diga no chat de que cidade vocês estão assistindo. Mas é disso aqui que se trata, né, pessoal? O Bob Fernandes tocou num ponto interessante, é soberania. Soberania, é isso aqui, ele traz esse paralelo perfeito, né? Nos Estados Unidos, tudo legal, né? Tudo legal. Não permitir que o TikTok seja de propriedade chinesa, né? Nos Estados Unidos, a França prende o Pavel Durov, dono do Telegram, sem acusação formal. Aí é legítimo e legal. Aí, quando o Alexandre de Moraes resolve aplicar a lei brasileira e dizer que uma empresa não pode funcionar sem representação legal, opa, ditador. É muito entreguismo dessa gente, né? É ser muito capacho dos interesses internacionais e contra a soberania do Brasil, né? Por aqui, o patriotado capacho não sabe disso, ou mesmo sabendo, segue virando latas. Musk é dono também da Starlink, que tem mais de 250 mil usuários no Brasil. E, além de milhares de satélites no espaço, tem, no território brasileiro, 19 pontos de presença, as chamadas gateways. Daqui a no máximo um ano, a Starlink de Musk já não precisará mais de bases terrestres no Brasil. Seus satélites se conectarão entre si via laser lá no espaço. Informamos aqui há 5 meses. A Starlink tem contratos com o Exército Brasileiro, com a Marinha, com tribunais e muito mais no Brasil. Todos abertos. Essa aqui é a grande questão do senhor Elon Musk, né? Para quem está preocupado com o Twitter, gente, essa questão da Starlink aqui é o grande ponto. Contratos com os militares, gente, isso aqui, olha... Para os olhos e ouvidos de Elon Musk. Agora surgem suspeitas sobre a licitação com o Exército. Ouçamos o relato feito aqui a 9 de abril sobre a Starlink e seus contratos no Brasil. Starlink, queridinha do agro, dos garimpeiros e não só, tem 150 mil assinaturas no Brasil e tem seus serviços comprados por vários ministérios. E atenção, relata Samuel Possebon. Detalhe, hein? Em abril ele falava em 150 mil assinaturas, já está em 400 mil assinaturas isso aqui, para ver como cresceu essa tal de... Na revista eletrônica, no site eletrônico da Teletime,
serviços de conectividade da Starlink já contratados mesmo pelo Exército e pela Marinha do Brasil. Também por tribunais de contas, tribunais de justiça e tribunais regionais eleitorais. Tudo isso sob o poder de bisbilhotagem de Elon Musk. A Marinha diz que será serviço de uso segregado a bordo, uso apenas recreativo. Bem, já basta isso para um eventual inimigo tecnicamente qualificado ter a geolocalização. E quem irá cuidar do que cada um, a bordo ou no quartel, escreve e sobre o quê? Elon Musk, um defensor da cloroquina durante a pandemia, e que se reuniu com Bolsonaro. Zero debate sobre implicações em relação à soberania e os evidentes riscos. Por exemplo, onde estão os nossos nobres deputados da direita brasileira, né, que tanto gostam das Forças Armadas, né? Onde estão esses deputados que permitiram esses contratos aí sem dar um pio no Congresso? A entrega completa das comunicações das Forças Armadas para esse tipo de figura. Vocês ouviram algum pio dos bolsonaristas no Congresso sobre isso, gente? Ou do Sérgio Moro? Exemplo de entregar comunicação estratégica para empresas de um tipo que se porta e se anuncia como um golpista transnacional. Alguém que, ao falar do Brasil, conta com o apoio de milicianos investigados por inúmeros crimes. Na tarde desta terça-feira, a Starlink recuou, diz que irá cumprir a ordem de bloqueio do X no Brasil. E os patriotas de ocasião que batem continência para a bandeira e hino dos Estados Unidos estão fechados com Musk. Normal, é a extrema-direita de viseiras, que tem travado batalhas sangrentas nas redes sociais. Eu falei aqui, né, no vídeo anterior aí do Pedro Costa Júnior, que a gente analisou, eu falei da direita chucra latino-americana, né, que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, que vai ao Capitólio, lá ao Congresso dos Estados Unidos, ao Parlamento Europeu, pedir sanções para o Brasil. Os bolsonaristas foram pedir sanções para o Brasil nos Estados Unidos, gente. E eu falo da direita chucra latino-americana porque a Maria Corina Machado, ela e o Urrutia, os golpistas lá da Venezuela, os bolsonaristas da Venezuela, que querem dar um golpe no presidente Maduro, reeleito agora legitimamente, com 51%, 52% dos votos, com decisão do Conselho Nacional Eleitoral, do Superior Tribunal de Justiça venezuelano, também foram pedir sanções para a Venezuela e golpe militar. Esta é a direita brasileira, venezuelana e latino-americana, que quer golpes aqui na América Latina para satisfazer os interesses do senhor Elon Musk, dos bilionários estadunidenses. A direita brasileira e latino-americana está do lado dos bilionários estadunidenses. Não dos interesses brasileiros, não da defesa da Petrobras, da Eletrobras, do Banco do Brasil, da Caixa, do nosso patrimônio, da nossa soberania. Gente. Isso aqui é muito sério, nós estamos entregando as comunicações das Forças Armadas e dos tribunais de contas do Brasil para o senhor Elon Musk e para os Estados Unidos. Já lutaram por Juan Guaidó, da Venezuela. Nos anos bolsonáricos, enfrentaram ferozmente todo o poderio da China. Foram valentes na guerra da Ucrânia, heróicos em Gaza. Lutas sangrentas. Batalhas no Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e no Telegram, cujo dono e presidente, Pavel Durov, foi preso na França no último dia 24, suspeito por 12 crimes ligado ao seu aplicativo Telegram, aquele que Bolsonaro e seus militares ou vice-versa tanto usaram. Pavel pagou fiança de 5 milhões de euros e foi solto há uma semana. Responderá em liberdade e não pode sair da França. Já Musk, festejado por seus amestrados no Brasil, corre risco semelhante na União Europeia.
Em julho último, Musk recebeu uma advertência final, a terceira ação da União Europeia em semanas contra grandes empresas de tecnologia. Musk foi avisado pelo comissário do mercado interno europeu, Thierry Breton. Se não combater o, aspas, conteúdo perigoso do X, fecha aspas, será multado em até 6% da receita da empresa. Portanto, leiam, aprendam antes de falar e defender asneiras. Já foram aprovadas 2 leis na União Europeia: a Lei de Serviços Digitais e a Lei de Mercados Digitais. Leis que buscam o que já deveria ter sido feito há muito tempo: a regulamentação das grandes empresas de tecnologia, como Isso aqui é fundamental, né, pessoal? Aqui no Brasil a gente sofreu uma grande derrota quando o Arthur Lira arquiva o PL das fake news, né? E essa que a gente sofreu ao não regulamentar as redes sociais nos leva hoje a aplaudir o Alexandre de Moraes, né? A transformar o Alexandre de Moraes no Xandão, o herói de capa preta, né? Isso é ruim para nós da esquerda, ficar comemorando que o ministro do STF é herói, né? Não, sabe, ele nesse caso aqui, ele tá bem. As decisões deles foram legítimas, legais, foram positivas, mas a gente não pode transformar um ministro do STF em herói, né, pessoal? Não pode. A gente deveria ter ganho essa batalha aqui na aprovação do PL das fake news, politicamente. Então é interessante, muito bom o Bob Fernandes trazer isso aqui, né? X de Elon Musk. Empresas que não se sentem obrigadas a cumprir as leis. Num país de idiotizados e de meios que fingem equilíbrio que nunca tiveram, a prepotência sociopática de Elon Musk gera manchetes como polêmica, briga, debate. Da decisão de um tribunal, mais ainda um Supremo Tribunal, aqui ou em qualquer lugar, cabe recorrer, discordar, criticar, mas não dizer e fazer o "eu não vou cumprir", como disse e faz Musk no Brasil. Não fez e não faz na China, onde lambe o governo, como lambe também na Rússia. Na Índia e na Turquia, Musk e seu X já recuaram. Musk tirou conteúdos do ar, obedeceu, não às leis, mas a governos de extrema-direita e direita. Esse é o jogo dele. Na Austrália, o primeiro-ministro Albanese assim definiu Musk: é um bilionário arrogante que pensa estar acima da lei e da decência básica. O judiciário da Austrália removeu o conteúdo do X sobre um ataque à faca contra 3 pessoas em Sydney. O bilionário arrogante esperneou, mas terminou enfiando seu X goela dentro. No Brasil, embalado pela fascistaria, o viralatismo ignorante segue ganindo. É de se esperar. 10% da população brasileira, 23 milhões de pessoas, vivem em áreas com a presença de milícias e ou facções criminosas. E no mais rico e poderoso estado do país, São Paulo, com partido político tornado sua sublegenda, cabeça a cabeça na disputa pela capital, está o PCC. Ótimo comentário, hein? Ótimo comentário. Fica aí, ó. Quem não segue ainda o canal do Bob Fernandes, siga lá. Muito bom. Para mim, é um dos melhores jornalistas que a gente tem no Brasil, né, pessoal? É isso. Espero que tenham gostado aí das análises que eu trouxe. Quem chegou até o fim aqui, ó, pessoal, e não curtiu ainda, castiga o dedo ali na curtida, né? E comenta no chat. Comentários no chat. Quero ver vocês comentando no chat. O que acharam dos vídeos, das pautas abordadas, dos jornalistas? Gostam do Rodrigo Viana, do Nassif, do Pedro Costa Júnior, do Bob Fernandes? Já conheciam eles? Fala para mim aqui no chat, fala para mim e diga da cidade que está assistindo, tá, pessoal? O nosso clube de membros aqui, ó, quero convidar vocês a fazerem parte da comunidade. R$ 1,99 por mês, só aqui na Voz Trabalhadora, né, pessoal? Só aqui. O que é R$ 1,99 por mês, né, pessoal? Tu ganha selinho, ganha emoji, teus comentários têm prioridade na leitura. Entra para a nossa comunidade, será muito bem acolhido. Vamos lá, pessoal. Quem puder aí, ó,
torne-se membro, deixa um Pix, e também é importante, está aqui, ficou o QR Code durante o programa, está aqui a nossa chave do canal. E assim, ó, pessoal, grupo de WhatsApp e Telegram. Esse aqui é de graça, tá, pessoal? De grátis. Te cadastra lá, os links estão aqui na descrição desse vídeo. Vai na descrição, clica no link ali, te cadastra, te inscreve nos grupos ali do WhatsApp e Telegram, serás muito bem recebido no canal. Certo, pessoal? Valeu, obrigado a todos e todas. Paz entre nós, guerra aos senhores.